Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante. Mas antes vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma história fictícia no interior de Goiás, aborda suspense, emoção e ação. E está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na livraria Palaviário, no setor universitário. Muito bom esse livro, Jubiacaba, um romance, que foi publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Os Contos que eu Conto, onde eu abordo uma coletânea de contos filosóficos do cotidiano das pessoas e que leva o leitor a imaginar. Está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia e no setor universitário. Muito bom esse livro. Na livraria Palaviário, no setor universitário, muito bom esse livro. Também publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, onde eu as defino como poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, formando um texto coeso, um texto que leva o autor à reflexão e a imaginar um outro mundo, um mundo em outra dimensão. Está havendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia. Muito bom esse livro. Também publicado pela editora Kelps de Goiânia. Todos os 3 livros, muito bom. Você, nesse final de ano, quer dar um presente de Natal, eu recomendo um desses 3 livros, que é muito bom esses 3 livros. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. O tema nosso de hoje é a atmosfera do Natal. Todos nós, quando chegamos nesse tempo de dezembro, esse mês de dezembro, todos nós sentimos uma sintonia diferente, um ar diferente. E essa sintonia é a atmosfera do Natal, que enche nossos corações, que transforma nossas vidas, que faz a gente pensar e refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sociedade, enfim, sobre todos nós. E aí vem um tópico importante. Estamos chegando ao tempo mais belo e harmonioso que existe, que é o Natal, onde recordamos o nascimento do menino Deus, Jesus. Ou seja, o fundamental do Natal não é fazer compras, não é comprar. É lógico que a pessoa tendo uma condição, e todos nós temos que ter a dignidade, pelo menos fazer umas compras para a nossa casa, para a gente ter uma ceia digna, para poder ter uma vida melhor. Mas o Natal, o importante dele, não é somente isso. O Natal é o nascimento de Jesus na vida de cada pessoa e lutar por que as outras pessoas tenham uma vida justa, uma vida digna, uma vida onde todos possam ter um santo Natal. Aqui tem outro tópico importante. No nascimento de Jesus, se nota o quanto há percepção de sua humildade, nascendo em Belém, de Judá, de uma forma singela, ou seja, sem ostentação. Entretanto, ensinando o quanto Deus se manifesta nos atos simples de nossa vida cotidiana e que às vezes não percebemos. Ou seja, ensinando quanto Deus se manifesta nos atos simples de nossa vida cotidiana e que às vezes não percebemos. Ou seja, no nascimento de Jesus a gente vê a simplicidade de Deus, a humildade de Deus que quis se revelar numa criança e que vem de forma humilde, de forma simples. Ele, sendo Deus, ele poderia vir de uma forma luxuosa, de uma forma de ostentação, mas não. Ele preferiu vir de forma simples, de forma humilde, para mostrar para as pessoas que a simplicidade é onde Jesus está, é onde Deus está, a simplicidade. Deus não está no luxo, na ostentação. Deus está na simplicidade. Jesus, no seu nascimento, quis manifestar isso, que ele veio na simplicidade, na cidade de Belém, uma pequena cidade, para mostrar a sua dignidade, a sua humanidade e também mostrar que ele veio para as pessoas humildes e simples.
Aí vem um tópico importante, o presépio. O presépio é a representação plena do nascimento de Jesus, onde se encontra Maria, José e o menino Jesus, juntamente com os anjos, cantando glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amado. E os 3 reis magos, simbolizando toda a humanidade e a divindade em Deus de amor. Ou seja, o presépio é a representação plena do nascimento de Jesus. No presépio a gente vê os anjos, né, que é simbolizado cantando glória a Deus, falando que Jesus nasceu, e também simbolizando também os 3 reis magos, né, Baltazar, Gaspar, Belchior, né, os 3 reis magos, que vieram receber o menino Jesus, que vieram trazer presentes ao menino Jesus. Então, e mostra assim um Deus, a divindade de Deus, né? Um Deus de amor, um Deus que manifesta no simples, na humildade, na simplicidade. E os 3 reis magos, que eram pessoas muito sábias, sabiam disso, sabiam que Jesus estava se manifestando, que Deus estava se manifestando na humildade, né? E a sua divindade estava se revelando. Na representação do Natal, os 3 reis magos simbolizam os povos de todas as nações que recebem o Salvador do mundo. Ou seja, na representação do Natal, no presépio mais bem dito, né, os 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Belchior, eles simbolizam os povos de todas as nações que vieram receber o menino Jesus, que vieram adorar o menino Jesus, que vieram receber o Salvador do mundo, aquele que vinha trazer a remissão de todos os nossos pecados. Então, os 3 reis magos, eles seguiram a estrela para ver Jesus, para ver o Salvador do mundo. O presépio, aqui é um ponto muito importante. O presépio foi criado por São Francisco de Assis, na Itália, para fazer pensar sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, o presépio que nós conhecemos, que todos nós conhecemos, foi idealizado por São Francisco de Assis, na Itália. E é a representação plena do nascimento de Jesus, que enfoca o Jesus, Maria, José, os 3 reis magos, os anjos, né? Então, o presépio é a grande simbologia do Natal, é a grande simbologia do nascimento de Jesus. Aí vem outro tópico importante. Os presentes que os 3 reis magos presentearam a Jesus têm uma simbologia. Aqui vamos falar de algo muito importante. O ouro representa que ela era o rei, o incenso, a sua divindade, e a mirra, a sua humanidade. E com isso surgiu a tradição de dar e tocar presentes de Natal, sendo assim significado e símbolo da época de Natal. Ou seja, os presentes que os reis magos apresentaram a Jesus, que é o ouro, né? O ouro representa que ele é rei. O incenso, que ele era uma divindade, né? Que era Deus, né? O incenso, que ele era Deus. E a mirra, que enfocando o lado humano de Deus, né? A humanidade de Deus, né? E com isso, com essa tradição que veio desde os 3 reis magos, no Natal se costuma dar e tocar presente. Então virou uma tradição no Natal dar e tocar presente. Assim é o significado, o símbolo do Natal. Aí vem um tópico importantíssimo que eu quero abordar com vocês. Entretanto, a compra de presentes de forma excessiva desloca o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do menino Jesus, o Salvador para nós. Ou seja, dar presente, receber presente é muito bom. É muito bom você dar um presente para uma pessoa que necessita, que está necessitando, que não tem condições de comprar o presente. Mas aquela compra de presente excessiva, aquele consumo exacerbado, isso aí já não é mais algo de Deus. Já não é algo que Deus goste, porque tudo em excesso não é bom. Tudo em excesso leva ao desperdício, leva a algo que não é humano, né? Que é superficial. Então, a compra excessiva de presentes
não é importante. O que é importante é ter a consciência que devemos ter nessa época a presença de Deus em nosso coração e em nossas vidas. Aqui vem outro tópico importante. Em todos os tempos, o Natal sempre foi a força de acreditar que um tempo é melhor e pode surgir, em que a paz, a justiça que a paz e a justiça irão se entregar de forma harmônica. Ou seja, o Natal é isso, né? O Natal, o tempo de Natal vem essa esperança resplandecente, essa esperança esplêndida, que um tempo vai ser melhor que o outro. E assim a gente pode surgir a paz e a justiça. Essa justiça deve ser construída a cada dia de nossa vida. Nós não devemos esperar que a justiça aconteça, mas nós devemos lutar para que a justiça aconteça de fato. E assim vai entregar de forma harmônica, ou seja, entregar de forma unida. Aí fala outro tópico importante, como eu já abordei. O consumismo exacerbado nesse tempo é uma deformação da sociedade, pois imprime um sentido irreal, onde o Papai Noel é mais enfatizado, ao invés do menino Jesus, que é a verdadeira essência do Natal, em toda a sua grandeza de princípios universais. Ou seja, tudo que é em excesso não é bom. O consumismo exacerbado não é bom, porque ele não revela naturalidade, ele revela superficialidade. E isso nós devemos ter em mente. Devemos ter em mente que o mais importante no Natal não é o Papai Noel, como muitos enfocam, um consumismo, para poder comprar, fazer compras. Não. O que é mais importante no Natal é o nascimento do menino Deus, o nascimento do menino Jesus, que é o mais importante no Natal, que deve ser revelado a cada dia de nossa vivência, de nossa existência humana, para que possamos ter uma vida justa, uma vida solidária, uma vida feliz. Aí vem um tópico importante. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor de todas as cidades, porque de ti sairá o Salvador, que é o Cristo Senhor. Nesta passagem bíblica se mostra o quanto Deus se manifesta em uma cidade pequena, sem a pompa e as circunstâncias de outras cidades daquela época, destacando Jerusalém, que era a maior cidade, onde fazia parte do Império Romano. Ou seja, nessa fase bíblica, em tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor de todas as cidades, porque de ti sairá o Salvador, que é o Cristo Senhor. Ou seja, o que está se revelando nessa frase bíblica? Está se revelando que Jesus quis nascer numa cidade pequena, numa cidade sem luxo, de uma cidade sem pompa e circunstâncias, em uma cidade onde não havia domínio, onde não havia poder, onde o Império Romano não dominava. Então Deus, que é Jesus, quis se manifestar no simples, no pequeno, na cidade pequena, onde o poder não existia e onde a simplicidade acontecia. Então Jesus quis se revelar em uma cidade pequena, quis acontecer em uma cidade pequena o seu nascimento, para mostrar que devemos sempre ter a humildade em nosso viver, em nosso pensar, em nosso agir e em nosso caminhar. Porque Jesus quer a nossa transformação e quer que sejamos simples em todas as ações do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Outro tópico importante. O Natal modifica o nosso coração com esperança indescritível, onde ao chegar ao mês de dezembro, até o ar se modifica e sentimos a beleza e a alegria deste tempo em nossa vida. Ou seja, como eu disse anteriormente, que o tempo do Natal é um tempo singular, é um tempo diferente, é um tempo onde sentimos a presença harmoniosa de Jesus, do seu nascimento, da sua vinda para todos nós, para que possamos pensar e refletir que o seu nascimento tem um significado muito fundamental, porque ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz que vem trazer a paz a todos nós, que vem trazer a alegria verdadeira e a alegria que vai fazer a mudança essencial em nossas vidas.
porque Jesus é o grande, o supremo criador de todos nós, o supremo que muda toda a nossa vida e todo o nosso viver, em todo instante de nossa vida e de nossa pluralidade humana. Pluralidade humana. No nascimento de Jesus, outro tópico importante. No nascimento de Jesus, o anjo anunciou que o nascimento de Jesus aos pastores de ovelhas, com a seguinte frase: hoje trago uma boa notícia que será para todo o povo. Nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Nota-se o quanto Deus se manifesta às pessoas simples, porque elas têm o coração desapegado aos bens materiais e procuram viver da bondade infinita. Ou seja, no nascimento de Jesus, o anjo não foi anunciar seu nascimento aos poderosos, aos ricos, aos que detêm o poder naquela época, não. O anjo foi anunciar as pessoas excluídas da sociedade, as pessoas marginalizadas da sociedade. E essas pessoas eram pastores de ovelhas que viviam no campo, pessoas simples, pessoas humildes, que não tinham uma vida digna, uma vida que pudesse ter uma melhor em suas vidas. O anjo quis anunciar a essas pessoas, quis anunciar que elas têm direito a ter uma vida digna e que Jesus nasceu para dar a ela essa vida digna. Então, o fundamental para a gente entender é isso, que o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus às pessoas simples. Por fim, o Natal consolida sempre um grande afirmar que Jesus está em nossa vida para edificar. Ou seja, o Natal é isso, né? É Jesus edificando a nossa vida a cada dia de nossa existência humana, de nosso pensar, de nosso agir e de nosso trafegar por esse mundo, de nossa existência nesse mundo. Porque Ele quer que nós sejamos felizes. E a felicidade ela se baseia em ter uma fé duradoura, uma fé que vai transformar não só a sua vida, mas a vida do outro. Uma fé que vai partilhar, que vai ser de forma igualitária para todas as pessoas. Então, é isso que Jesus quer. Jesus quer edificar a nossa vida, quer mudar a nossa vida e quer renovar o nosso pensar e o nosso agir. Em suma, a atmosfera do Natal ressurge a cada ano para dizer que Jesus nasceu e quer mudar o nosso coração em um grande caminhar. Ou seja, a atmosfera do Natal ressurge a cada ano para dizer que Jesus nasceu, né? Que Jesus nasceu e está nascendo a cada dia, não só no mês de dezembro, onde nós celebramos o seu Natal, mas em cada dia, nos 365 dias do ano, Jesus está nascendo. E Ele está nascendo quando tivermos o coração aberto, o coração que vai fazer com que haja transformação do mundo, a transformação da sociedade. E uma nova era que vai surgir, onde todas as pessoas têm acesso a uma vida justa, a uma vida digna, a uma vida onde todos possam ter uma igualdade, uma elevação de seus padrões de trabalho. Com isso, Jesus quer a nossa transformação e a nossa mudança e a nossa desapego aos bens materiais. E ser uma pessoa simples, não no sentido de não ter um conhecimento, não, porque a simplicidade é um sentido interior, é uma forma interior de expressar. E ela está em cada um de nós, está dentro de nós. E deve estar dentro de nós em nossa vida. Agora eu vou falar um pensamento terminando o nosso conteúdo. Pensamento. Nesse tempo de percepção, o Natal deve estar em nossa vivência para evoluir o coração humano, para evoluir o coração humano em uma ação que seja harmonia em uma contemplação de partilha e união. Ou seja, o Natal, a percepção do Natal deve acontecer em nossa vivência, em nosso dia a dia cotidiano, em todas as horas da nossa vida, da nossa plenitude humana. Porque o Natal ela é uma ação
que deve acontecer na harmonia. Ela deve ser uma maneira de contemplação, uma contemplação onde a partir da união estejam presentes, onde todas as virtudes se manifestem e onde todos os pensamentos positivos aconteçam, para que a paz verdadeira triunfe e haja uma solidariedade global, onde todos possam viver e viver de forma harmônica e sustentável. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamento. Com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento fortifica em bons frutos para cada um de nós. Muitíssimo obrigado, pessoal.